Eu estou colocando para uma caixa de mensagem, mas é claro que essa informação poderia, por exemplo, ser gravada lá na planilha. Tá? Então, é isso que a gente vai fazer agora. Por exemplo, eu quero ler uma informação lá da planilha. Tá? Vou fazer o seguinte, ó. Vou criar aqui uma outra abazinha. Aqui em cima da página 2, ó. Nova página. Aí cria uma página 3, ó. Então nessa página 3 eu vou criar só um botão. Certo? Nome desse botão: BTN ler planilha. Botão ler planilha. Caption: ler da planilha. Bom, aí a gente vai fazer aqui o seguinte, ó. Na minha planilha, plan 1, existe um valor, né, Cícero Maia, está aqui na minha A1, célula A1. Então, o objetivo aqui é o seguinte: quando eu clicar nesse botão ler da planilha, eu quero que ele vá lá na planilha 1, leia a célula A1 e escreva o conteúdo aqui. Tá? Bem simples. A gente começa devagar para depois complicar. Então, eu vou clicar aqui e ele vai fazer esse processo para mim. Tá certo? Bom, para a gente poder fazer isso com facilidade, a gente tem que entender o seguinte: Plan 1 já é o nome dessa minha planilha. Eu poderia até colocar um nome para ela, mas não vou mexer com isso. Tá? E vou ler esse resultado aqui. Ler este valor. Tá? Pronto. Vamos lá. Você clica duas vezes em cima do botão, ler planilha. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? É ler o conteúdo lá da planilha. Tá certo? É ler o conteúdo lá da planilha. Como vocês sabem, tem várias formas de você fazer isso. Você pode declarar a variável lá do worksheet, trabalhar com ela, ler direto. Tá certo? Tem várias formas. Eu vou fazer aqui digamos, mais direto, tá? Mas, lembrando vocês que tem as outras formas. Então, eu vou criar aqui um valor, tipo xcel, as string. Xcel vai receber cells1.val. Certo? Lembrando que, entendam que se eu não definir qual é a planilha que ele vai buscar, o que é que o application vai entender? Que eu estou usando a planilha atual. Tá certo? Estou trabalhando com essa planilha atual. Mas se eu estivesse trabalhando com várias planilhas, eu tinha que definir qual é a planilha que ele tem que buscar. Senão vai dar problema, né? Vamos fazer assim, né? Para a gente lembrar, né? Então eu tenho que criar um cara, ó. Worksheet, né? Aí tem que dar um set, ws, this workbook. Opa. Worksheets. Plan 1. Certo? Só para lembrar para vocês. Então aqui eu estou declarando um objeto chamado worksheet, onde estou dizendo que essa plan 1 está dentro desse worksheet e a partir de agora ele chama-se ws. Então, xcel recebe ws.cells e eu faço a indicação. Certo? Ó, então, me txt nome, ponto, vale, recebe, xcel.
Então, aqui em cima, declarei a variável que vai representar, né, variável o objeto, né, que vai representar a planilha inteira. Peguei o xcel aqui, que é a minha variável. Estou lendo da célula A1. Vou exibir o valor numa mensagem. E quando você der um OK, ele vai colar aquele conteúdo para dentro da text box, dentro do formulário. Então, eu estou lendo da planilha e gravando no formulário. E depois a gente vai fazer o inverso. Né? Beleza. Até aqui tudo bem? Ok. Vamos fazer... Já está no ponto da gente fazer o seguinte. Da gente salvar. Quando a gente for salvar o formulário, ele vai salvar o formulário e a planilha inteira. Tá? Então, clica aqui. Vamos salvar, né? Pode ser na área de trabalho mesmo. Aula 7, né? Aula 7, XLSM, certo? Nunca esqueçam de trabalhar com o habilitado para macro. Salvar. Beleza. Só que agora a gente vai fazer o seguinte, vamos chamar esse formulário. Eu acho que não fica muito bonito eu ficar o tempo todo dando F5 aqui, não é isso? Então vamos chamar o formulário. Como é que eu faço para chamar o formulário? Bem fácil. Primeiro eu vou ter que dar um nome para esse cara, né? Esse userform1 aqui não é muito legal não, né? Então, ó, ele estando selecionado, bem aqui, ó, name, nós vamos criar um nome aqui para ele. Então ele vai se chamar FRM, tá? Form. Vou chamar de form test, tá? Não precisa ser muito bonito, não. Form test. E o caption eu vou chamar de teste de controles. Teste de controles. Mas o principal não era nem o caption, o principal é o nome. Tá certo? Beleza. Já que eu já coloquei o nome aqui para ele, vamos lá naquele módulo que a gente criou, aquele módulo 1, estava vazio, quer dizer, continua vazio. Né? Para poder chamar o formulário, eu vou precisar de uma sub para fazer essa intermediação. Tá certo? Fazer essa intermediação. Então vai ser isso aqui, ó. Sub, abre, form, teste. É para eu saber que eu estou abrindo o formulário teste. Certo? Pronto. Agora é a coisa mais complicada do mundo. Eu digito FRM, dou um Ctrl barra de espaço, ele completa o nome para mim. Dou um ponto, escrevo show, pronto. E assim eu já consigo chamar o meu formulário. Certo? Para o negócio ficar melhor, eu vou criar um botão. Vou colocar um botãozinho aqui. Vou atribuir a macro. Ó, abrir form teste. E vou testar. Ok. Quando eu clicar em cima, vê para mim se o formulário de vocês carregou. Deu certo? Beleza. Então, para chamar formulário, é só isso. Nome do formulário, ponto show. Tranquilão. Página 3, ler da planilha. Então, quando eu clicar aqui, ele vai ter que ler o conteúdo
que está aqui na A1 e transportar para cá. Então, o valor lido é Cícero Maia, e quando eu clicar OK, ele vai gravar aqui, ó. Perfeito. Fez o que a gente pediu. Certo? Tranquilos? Isso eu estou lendo. E para gravar? Para gravar é mais fácil ainda, né? Para gravar a gente vai fazer isso aqui, ó. Isso aqui é o ler planilha. Vou deixar aqui em cima. Vou pegar aqui uma text box. Vou colocar aqui uma caixinha aqui, ó. Deixa eu ver. Vou pegar aqui uma outra. Aliás, para copiar aqui, você pode pegar até essa aqui que já está feita, ó, certo? Seleciona essa aqui, dá um Ctrl C, Ctrl V. Ó, ela já existe bem aqui. Vou fazer o seguinte. Aqui vai ser digite o valor, certo? Essa outra text box aqui eu vou chamar de txt valor. E vou fazer o seguinte, ó. Vou fazer uma cópia desse conjunto, tá? Ctrl C, Ctrl V. Só que aí eu vou fazer um ajuste aqui diferente, ó. Linha. Ctrl C, Ctrl V. Coluna. Esse TXT aqui vai ser TXT lim TXT col. E vou dar um copiar e colar nesse botão aqui. Vou chamar de btn gravar. Escrever na planilha. Vamos lá. Então, o que eu quero fazer aqui é bem simples. Eu quero digitar um valor nessa text box. Vou digitar qual o número da linha e o número da coluna. E vou mandar ele escrever na planilha. Poderia também simplesmente digitar o nome da célula. Escreva na célula C4. Aí vai lá e escrevia na C4. Mas eu já quero trabalhar com o linha e coluna, né? Então vou clicar aqui no botão. Eu já tenho essa estrutura feita, né? Então vou trazer logo ela para cá, ó. Certo? Pronto. Aí eu vou fazer o seguinte. Lim
as. Long e call as long. Din x as string. Certo? Então, eu criei aqui uma variável para receber a linha, uma variável para saber a coluna, uma variável para pegar o valor que eu digitar. Tá? Ok. Sendo assim, ó, x recebe mi txt valor. Ponto val. Certo? Lin recebe mi txt linha ponto val. Col recebe mi txt coluna ponto val. Pronto. Se eu já tenho o valor, eu já tenho a linha e a coluna, o que é que eu faço agora? Vou gravar. Né? Vou gravar onde? Olha que legal. Vou utilizar aqui o meu objeto WS, cells, linha, coluna, ponto value. Recebe quem? X. Aí quando concluir, eu vou jogar uma mensagem na tela. Finalizado, pronto. Então, só revisando aqui o esquema. TXT valor, onde eu vou digitar o meu valor. TXT lin, onde eu vou digitar a linha. TXT call, onde eu vou digitar o número da coluna. E aqui é o comando. Então, o que é que eu estou dizendo aqui para ele? Estou dizendo o seguinte: setei WS como a minha folha, né, como a minha planilha. Disse que X recebe o valor daquela caixa de texto chamada TXT valor. Lin recebe a linha e call recebe a coluna. Pronto. Se eu tenho a linha, tenho a coluna e tenho o valor, eu vou pegar a minha folha, vou dizer lá para os cells, né, indicando qual a linha e qual a coluna, ele vai ter que colocar o valor que eu estou escrevendo. Tá certo? Então aqui eu vou fazer a demonstração de escrever um valor qualquer e eu vou escolher onde vai ser gravado. Tá certo? Então vamos ver aqui se vai dar certo. Então, abrir aqui, ó, deu certo, página 3. Digitar o valor. Então, o valor aqui é, sei lá, Singapura. Linha, vou botar a linha 4, coluna 2. Então, linha 4, coluna 2 é B4. Não é isso? Pronto. Vou clicar em escrever, finalizado, e já apareceu aqui, ó. Certo? Agora imagine, eu estou fazendo isso com uma informação. O formulário, ele vai servir para isso. Para que eu preencha uma informação por vez. Então imagine que é um quadro de cadastro de cliente. Preencher o nome, endereço, telefone, blá, 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 né? As informações, dados aqui. E depois que eu preenchi, o que é que eu vou ter que fazer? Inserir dentro da planilha. Certo? Inserir na planilha, o tempo todo. A única coisa, digamos aqui, que eu teria que saber de antemão, é onde é que eu vou inserir. Mas aí é fácil. Eu já tenho uma função que vai me pesquisar qual é a última linha preenchida. Não é assim? Então, se eu já sei a última linha, é tranquilo. Ele já sabe onde é que ele tem que preencher. Tá certo? Aqui foi porque eu fiz na mão, mas só para mostrar para vocês como é que ficaria. Tá?
Então, ó, o princípio do formulário é esse. Tá? Ler da planilha para o formulário e escrever do formulário para a planilha. Certo? Voltando para lá, ó, veja que não tem dificuldade. Então, para ler, sempre você vai ler jogando para dentro de uma variável e depois jogando para dentro do controle. Sempre lembrando que o controle é mi.nome do controle.val. Você vai inserir a informação. Beleza? Dúvidas?